E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, lidando com a ansiedade. Este é um tempo de ansiedade. Por toda parte, as pessoas estão preocupadas com algo. Preocupadas em relação ao trabalho. Seja porque o perderam, ou tentam encontrar um e não conseguem. Ansiosas com relação aos filhos, sobre a escola que frequentam, ou se conseguirão colocá-los na escola onde gostariam que eles estudassem. Estão ansiosos com a família, sobre os maridos e esposas, ambos tendo que trabalhar, ou talvez, neste momento, nenhum dos dois tenha um emprego. Estão ansiosos com o futuro, não conseguem economizar. Estão ansiosos com as coisas que estão acontecendo no nosso governo e não podem mudá-las. Estão ansiosas com o que está acontecendo em outros países do mundo e parecem tão distantes. Mas de alguma forma, quando pensamos nisso, essa ansiedade começa a crescer dentro de nós. E essa ansiedade, preocupação e inquietação começam a cobrar seu preço na vida das pessoas. Todos nós temos momentos de ansiedade, preocupação, inquietação, apreensão. A verdade é que no Novo Testamento as palavras preocupação e ansiedade são a mesma palavra no grego original. Então, quando dizemos estou preocupado com algo, está ansioso sobre isso, está perturbado por isso. Ou seja, sua mente está dividida em duas direções. Gostaria de mudar isso, mas acha que não consegue. Então, quero que você abra no capítulo 6 de Mateus. Vamos começar no verso 25. Bem, as pessoas conhecem bem o bem-aventurados, os pobres de espírito, bem-aventurados, bem-aventurados. Então Jesus chega a algo que todos precisamos enfrentar, a preocupação, a ansiedade e o cuidado excessivo. Então, começando neste verso 25, ouça o que ele diz. Por isso, eu vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida. Você diz, bem, isso parece bem simples, mas será verdade? Não andeis preocupados com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, ou que vai beber, nem com o seu corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Há coisas mais importantes que comida, roupas e afins. Ele diz, olhai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta, não valei vós muito mais que elas? Então ele diz no verso 27, e quem de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar uma única hora à sua vida? Bem, ninguém pode. E por que andais preocupados com roupas? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, que era muito, muito, muito rico, se vestiu como qualquer um deles. Mas se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé? É do que estamos falando aqui, pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Pois os gentios, ou seja, os incrédulos, procuram ansiosamente todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Mas então ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, o governo de Cristo na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, uma vida piedosa. E todas estas coisas, que coisas? Todas as coisas que ele mencionou, vos serão acrescentadas. Portanto, com base nisso, não vos preocupeis, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã tratará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vou te fazer uma pergunta. Isso não parece bem simples? Pássaros, flores, Deus cuidando de nós, do que está preocupado. Então, vamos pensar no que queremos dizer com ansiedade, porque, na verdade, ansiedade são a mesma palavra. Preocupação e ansiedade são a mesma palavra no original, como dissemos, e significa que minha mente está perturbada com algo.
Estou com uma mente dividida. Estou indo em mais de um caminho, 2 caminhos, sendo puxado em 2 direções. E é um estado emocional. Existem pessoas que vivem em constante ansiedade. Então, o que fazem toda noite antes de dormir? Vão até o armário de remédios e procuram algo que as ajude a dormir, porque não conseguem dormir. E a razão por que não conseguem dormir é que suas mentes estão fervendo com alguma coisa que as deixa muito ansiosas. Agora, pode ser algo que legitimamente as preocupa, como a situação, por exemplo, de seus filhos, o que eles estão fazendo, com quem estão, e todas essas coisas. Mas Deus sabe como nos capacitar a enfrentar essas questões na vida e entregá-las a Ele. E, de fato, quando Pedro fala sobre isso, é interessante o que ele diz. Ele diz nesse capítulo 5, verso 7, ouça, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, que significa que existe um método pelo qual eu posso entregá-las. Então, ou seja, não preciso viver com ansiedade, inquietação, preocupação ou medo, posso entregá-las. Deus deu a nós a capacidade, como seus filhos, de nos livrarmos dessas coisas que não queremos levar para a cama. Porque você vai para a cama com isso, vai acordar com isso. Se acorda com isso, vai carregar isso com você o dia inteiro. Inquietação, preocupação e ansiedade são atitudes perigosas, emoções perigosas de se ter porque dividem nossa mente e nos tornamos perturbados no processo. E se você pensar bem, medo e ansiedade estão bem ligados. Se estou realmente ansioso por algo, é porque eu temo que algo possa acontecer. Temo que isso aconteça, aquilo aconteça, por isso, ficamos ansiosos. E ele diz, não andeis ansiosos por essas coisas. E qualquer pessoa que viveu no tempo de Jesus ou de Paulo sabia o que era ansiedade, problemas, medo, aflição e tudo mais. Porque não havia nenhuma segurança, nenhuma garantia ou confiança em nada, se não tivessem o Senhor. E a verdade é que também não temos sem Ele. Então, quando você pensa sobre ansiedade, ela é uma distração na mente, no coração e na alma e no espírito. Agora, de onde é que isso vem? Bem, Deus não é a fonte da ansiedade. Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da confiança e da segurança, mas não é a fonte da ansiedade. A verdade é que é uma reação às nossas circunstâncias. Então, há momentos passageiros de ansiedade, e então aqueles que não passam. E há pessoas em situações e circunstâncias, por exemplo, enfrentando um divórcio, talvez, ou talvez seus filhos estejam, e talvez eles tenham uma dívida da casa, e neste momento não tem nenhum dinheiro, e eles diriam para nós, bem, ouça, eu tenho motivo para estar ansioso e preocupado. Você tem um motivo para estar ansioso e preocupado quando ouve sobre isso, mas então o que você faz a respeito? Deus não tem intenção de que vivamos assim. Porque uma coisa que essa passagem nos promete é que o nosso Pai Celestial é capaz de cuidar de, lidar com, suprir tudo o que precisamos. E é interessante que ele tenha colocado isso em terminologia da natureza. Pássaros e flores, essas são coisas que nós entendemos. Então, ansiedade é uma escolha. Você diz, bem, pera um minuto, se soubesse o que eu estou enfrentando, eu não diria que é uma escolha. Veja bem. Posso reconhecer que a verdade é terrível, horrível e que eu adoraria mudar isso. Mas Deus, você não espera de mim que eu viva assim, você espera que eu viva com um senso de paz. Você diz, como posso ter essa sensação de paz quando as coisas estão realmente difíceis? Somente Deus pode dar isso. É o que ele está dizendo nesta passagem, então. Vamos olhá-la por um momento, então. Quero que você veja o que são essas causas. E isso é o que ele está dizendo nesta passagem. Por exemplo, uma das causas da nossa ansiedade é o nosso sentimento de inadequação, ou seja, o que sentimos sobre nosso próprio senso de autoestima. É por isso que ele começa com os pássaros. Ele diz, por exemplo, olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, mas o vosso... Escute isso, vosso Pai Celestial as alimenta, aqui está a chave. Não valeis vós muito mais do que elas. Amém? Você vale. Então, ele diz, eis o que eu quero que você veja. Não quero que você se preocupe e fique angustiado, porque, se perceber, veja como cuido bem dos pássaros. Você nunca viu um pássaro em uma fazenda com uma pá, enxada ou outra coisa? Pássaros são apenas pássaros.
E você os vê voando por aí, se movendo por aí, e ouça, é uma coisa linda, podem cantar todo tipo de lindas canções, que são maravilhosas, e não precisam se preocupar com isso. Não imagino eles com dor de garganta. São espertos o bastante para saber o que fazer quando chove e quando fica frio. Deus deu a eles a sensibilidade de saber o que acontece. Ele diz, meu Pai Celestial está cuidando deles, não tenho que me preocupar com isso. Então, se observar o que ele diz, se estou disposto a cuidar dos pássaros, posso cuidar de você e atender suas necessidades. A segunda coisa é esta. Ele diz, uma das causas da ansiedade é nossa tentativa de mudar as coisas sobre as quais não temos controle. Agora, isso realmente nos deixa frustrados. Ou seja, se eu quiser mudar algo sobre o qual não tenho controle, ouça o que ele diz no verso 27. E quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma única hora à sua vida? Você não pode adicionar nenhuma hora à sua vida se preocupar com isso, mas você pode encurtá-la. A ansiedade, a preocupação, a angústia, o cuidado afetam o corpo humano, afetam sua mente, suas emoções, seus pensamentos, afetam tudo. Ele está simplesmente dizendo: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora em sua vida? Há uma terceira causa de ansiedade, e é a nossa falha de confiar em Deus para suprir nossas necessidades. Em outras palavras, ouça o que ele diz. Porque estão preocupados com roupas, observem como os lírios do campo crescem, não trabalham nem fiam. E eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, que era tão rico e poderoso, em toda a sua glória e riqueza, se vestiu, ele diz, ele não poderia se vestir como uma flor tão bela. Então, o que ele está dizendo aqui, veja, ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, porque era assim que cozinhavam e usavam fogo e tudo mais, não vestirá muito mais a vocês, ó homens de pequena fé. Agora ouça, ele não está falando apenas sobre coisas como essas. Qualquer que seja a necessidade, se ele pode suprir a necessidade de pássaros e flores e todo o resto, pode também as nossas. Então, observe o que ele diz, ó homens de pequena fé, que significa que se não estou confiando nele, não estou crendo nele, então estou duvidando dele. Se estou duvidando, o que acontece tem um grande problema. Se eu estou duvidando de Deus, eis o que estou dizendo. Sei que você é poderoso e sei todas essas coisas sobre você, mas não posso confiar em você nessa situação específica. Vou te fazer uma pergunta. O que é que existe pelo qual você não pode confiar em Deus? Percebe? O problema é nossa fé. E não podemos julgar a Deus pelo que estamos passando agora, mas ele diz, por exemplo, que ele pode suprir nossas necessidades e podemos confiar nele para isso. O que quer que traga ansiedade para minha vida, meu Pai Celestial sabe disso, prometeu me dar a força e habilidade para sobreviver a isso. É por isso que Pedro disse, ele não disse largue com suavidade, ele disse lance suas ansiedades sobre o Senhor que cuida de você. Você não pode pensar em nada que ele não pode cuidar. Então, observe isso, por exemplo. Aqui está esse trecho. Ele disse, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber. Então ele diz no verso 32, pois os gentios, as pessoas perdidas, os descrentes, gentios buscam ansiosamente todas essas coisas. Porque vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Ele sabe como você chegou onde está. Ele conhece sua verdadeira necessidade e muitas vezes as pessoas acham que sabem o que precisam. Só ele conhece a nossa necessidade. E o que ele está prometendo nesta passagem é suprir nossas necessidades, não importa qual seja a situação. E quando ele diz, aqueles que estão buscando ansiosamente todas essas coisas, que coisas? Dinheiro, popularidade, prestígio, proeminência, isso e sucesso e tudo mais. E essa não é a resposta para isso. Porque eles vão buscar essas coisas, mas ele diz, seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de quê? O que realmente precisam, as coisas que ele mencionou. Então ele diz no verso 33, se olharem por um momento, ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o que ele está dizendo? Se minhas prioridades estão equivocadas, eu vou ter um problema. Se as minhas prioridades estão no dinheiro, na popularidade ou outra coisa, conseguir o que eu quero em alguma situação,
Se estas são minhas prioridades, eu vou ter um problema, porque ouça o que ele diz. Ele diz, todas essas promessas que ele fez, ele disse agora. Você buscai primeiro, não segundo, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E o que é o seu reino? Isto é, o domínio de Deus em nossa vida. O reino de Deus. Ou seja, se estou buscando o reino dele que realmente se aplica aqui. Eu quero Deus em minha vida, acima de tudo. Buscai primeiro, não segundo, terceiro, quarto e quinto, primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O quê? Eu quero viver uma vida que seja característica de Jesus. Eu quero viver uma vida santificada. Eu quero viver uma vida em que Jesus seja muito evidente. Então ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E olhe para a próxima promessa. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, lembra-se de todas essas coisas de que falei, pássaros, flores, necessidades e tudo mais. Ele diz, veja isso, quando você coloca a prioridade da sua vida em permitir que o Senhor Jesus reine e governe em sua vida, ele se encarregará, veja, ele se encarregará de que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Note que ele disse, vos serão acrescentadas. Ou seja, ele assume total responsabilidade por suprir o que precisamos, quando nossa prioridade é ser obediente a ele, segui-lo, andar em seus caminhos, reconhecer sua soberania em nossa vida. Então, Deus supre o que precisamos, supre. Se o que necessitamos não é atendido, não é culpa de Deus. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas de que falamos, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando colocamos nossas prioridades no lugar errado, nos metemos em problemas. Coloque sua prioridade em obedecer a Deus, seguir sua vontade para sua vida, e sabe o quê? Tudo o que você precisa, Deus vai prover. É simples assim, assim que Ele é. Agora, quando eu penso sobre isso, eu lembro de uma outra coisa aqui. E é que o problema que algumas pessoas têm, elas tentam viver o amanhã, hoje. Não dá para fazer isso. Pode planejar. Não dá para viver o amanhã hoje. Então ouça o que ele diz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não tente viver o amanhã. Viva hoje, porque pense sobre isso. Você e eu podemos planejar a semana inteira e às vezes olho para o calendário e penso, oh, me ajude Jesus, porque ele fica sobrecarregado, não importa o que aconteça. Isso são coisas boas e se eu não achar que são boas, eu não faço, mas às vezes fica sobrecarregado. Ele diz, não se preocupem com o amanhã, então de vez em quando olho para esse versículo e digo, Senhor, aqui está o calendário, aqui está o que o Senhor prometeu, eu vou deixar isso contigo, porque só o Senhor pode lidar com isso. Você vai decidir a partir de amanhã de manhã, quando eu acordar, a primeira coisa que quero pensar é no Senhor e quero falar com Ele. Vou dizer a Ele que hoje, se o Senhor me guiar, eu serei obediente a Ti. Vou fazer o que o Senhor mandar, quando mandar, como o Senhor mandar. Posso não fazer da melhor maneira possível, mas eis aqui minha vida hoje, vou confiar em Ti para suprir o que preciso. Senhor, quando eu olho lá fora, parece bem escasso, mas eu vou crer em Ti e vou Te ver trabalhar. Sua vida vai mudar. Porque quer saber? Ele quer te abençoar. Ele quer que você seja abençoado. E Ele quer que você tenha uma sensação de paz e alegria em sua vida. Então, fazemos uma escolha. Me preocupar, me irritar, me angustiar, ficar ansioso. Ou vou começar meu dia com Ele, sabendo no meu coração que Ele irá me guardar, proteger-me, com sua paz, amor e alegria, e prometeu cumprir cada necessidade que tenho. Então, não tenho que me preocupar com isso. Talvez eu não goste sempre da forma como Ele provê, mas está provendo o que Ele sabe que eu preciso. Vou te fazer uma pergunta. Quando você for para a cama hoje, e você acordar amanhã de manhã, e coloque isso em suas próprias palavras, Senhor, te agradeço por hoje, te agradeço porque disse que vai prover minhas necessidades hoje. Você disse que vai me guardar e cuidar de mim. Eu serei como as flores do campo e como os pássaros do céu voando por aí. E, não importa o que eu enfrente, vai me ajudar a superar, vai me proteger.
Se você nunca creu em Jesus Cristo como seu Salvador, não vai funcionar. Você diz, como assim não vai funcionar? Pela simples razão de que precisa começar com fé. E isso é ao aceitar a morte dele na cruz e acreditar que a morte dele na cruz pagou sua dívida de pecado por completo. É acreditar que ele está disposto a te salvar. É acreditar quando ele disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É acreditar que, se você não estiver disposto a começar por aí, não há promessa. Mas se estiver, todas as promessas. Você tem que decidir. Vai deixá-lo viver a vida dele através de você? Ou vai continuar lutando, se irritando e chegando ao fim da sua vida com essas palavras? Se eu tivesse acreditado, se eu tivesse confiado, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse. E o coração lá está apenas batendo e finalmente, tudo acabado. Então eu diria que uma pessoa é um tolo se não viver para Cristo. A pessoa é tola se virar as costas para o Evangelho de Jesus Cristo, porque todas as pessoas do mundo querem o que Jesus e Paulo estavam falando: paz, certeza, confiança, necessidades supridas. Mas muitas pessoas tentam de um jeito diferente. Se eu tiver dinheiro suficiente, prestígio suficiente, popularidade suficiente, se eu for eleito para isso, você escolhe. Então serei feliz. Não vai. A paz do Todo-Poderoso Deus guarda você, protege você e supre o que precisa. Amém? Pai, oro para que o Espírito Santo penetre essas simples verdades em cada coração. E eu oro, Pai, por aqueles que chegaram carregados, com dor no coração, fardos, ansiedades, medos, dúvidas, preocupações, que bem agora, neste momento, estejam dispostos a fazerem essa simples oração. Pai Celestial, entrego todas as minhas preocupações, todas as minhas dúvidas, todos os meus medos, todas as minhas dores, todas as minhas decepções. Estou confiando em Ti a encher a minha vida com a Tua paz, Tua alegria, para suprir tudo o que eu preciso, do Teu jeito, no Teu tempo, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.